Boa noite mais uma vez, igreja. Amém? Amém. Nessa noite, uma noite toda especial, onde nós vamos adorar o nosso Deus, engrandecer o nosso Deus. E, ao mesmo tempo, vamos fazer algo especial, adorar a Deus pela vida do nosso pastor Alípio. E nesse momento eu queria convidar a nossa irmã Andréia, sua esposa, se ela puder estar aqui à frente, sentadinha aqui do lado dele. Como a igreja toda, a Igreja Batista, no segundo domingo de junho, ela comemora-se o Dia do Pastor. E nessa noite nós vamos estar adorando ao Supremo Pastor e honrando o nosso pastor, que tem sido uma bênção, que realmente a sua palavra fala que Deus honra aqueles que honram ao Senhor. E nós estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. Nesse momento eu queria convidar o coral. Amém? E o tema dessa noite é Gosto de meu pastor. Já é assim, parece muito comigo. E nós gostamos do nosso pastor, sabe por quê? Porque ele é fiel ao Deus eterno. Nós gostamos do nosso pastor porque ele compartilha o amor de Deus. Nós amamos o nosso pastor porque ele celebra as bênçãos recebidas. Coral da iniciação da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar muito, vamos cantar uma música em homenagem ao nosso pastor, que é um homem de Deus, um homem que tem abençoado vidas e tem feito a obra do Senhor, se dedicado inteiramente a fazer a obra do Senhor e cuidar das suas ovelhas. E o coral tem que prestar uma humilde homenagem ao Senhor, amém? Gostaria de chamar a irmã Vera aqui, por favor.
É assim que o nosso Deus faz. No Salmos 46, ele fala que Deus, ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, amém? Deus tem sido isso para o nosso pastor. E continuando a homenagem, né, da MCA, nossa irmã Ana vai continuar. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo estar honrando a Deus, glorificando ao nosso Pai e junto, né, fazendo essa pequena homenagem ao nosso pastor, que é nosso amigo, nosso companheiro. Olha, gente, eu falo assim, de cadeira, porque eu vou falar para vocês, meus irmãos. Eu estava num momento assim muito difícil da minha vida, achando que estava adorando a Deus, estava, sabe, no caminho certo, e de repente eu não estava. E por um impulso, uma mão de Deus, eu fui conduzida até aqui, e através da vida do pastor, eu conheci verdadeiramente o caminho que devemos andar, que é o caminho certo da adoração, do temor, da obediência a Deus. Eu agradeço muito a vida do pastor Alípio, que foi usada para me trazer na presença verdadeira de Deus, porque onde eu estava com venda dos meus olhos, e eu agradeço muito a Deus, muito mesmo pela vida do pastor Alípio. E também no momento assim que não tínhamos não tínhamos amizade, eu tinha acabado de entrar no mês de novembro, e em janeiro, logo após, a minha irmã faleceu. Eu me vi assim desesperada, de repente, naquele momento que a minha irmã estava lá em cima da cama, quando eu olho quem entra na casa dela, que nem ao menos eu tinha dado endereço, o pastor Alípio. Ele foi lá para perguntar: posso te ajudar? Eu posso te servir em alguma coisa, Ana? Estamos aqui, a nossa igreja está aqui para te ajudar. Então, gente, foi um momento muito difícil para mim perder minha irmã e saber que eu estava entrando numa igreja onde o pastor nem sequer me conhecia, não sabia nem meu nome, nem meu endereço, e estava lá para me ajudar, gente. Então, eu acho que devemos muito agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que foi colocado, foi chamado para isso, para cuidar de nós. Não é para estar sentando na mesa no momento de comer, indo à festa para cantar parabéns, não, é para ajudar nas horas que a gente precisa, e ele sempre está disposto a isso, meu irmão. Eu agradeço muito, porque foram momentos especiais e importantes da minha vida. Eu agradeço muito a Deus pela vida do nosso pastor. E tenho aqui uma pequena lembrança da MCA, de todas nós, mulheres cristãs em ação, para o nosso pastor. Obrigado. E você, mulher cristã em ação, que quer adorar a Deus, que quer vir orar, que quer vir receber uma palavra, que quer vir abrir seu coração, venha conosco toda terça-feira. Não precisa, eu não sei cantar, amém, meu irmão. Venha conosco, mulher cristã em ação, é cada uma de vocês. Deus deu um dom para cada uma de vocês e de repente está aqui ao nosso lado, cantando, adorando a Deus, amém? Muito obrigado por essa oportunidade. Continuando nossa homenagem, estamos aqui unidos, reunidos, como a palavra do Senhor fala em Salmo 133:1. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. E como é bom nós, como igreja, estarmos aqui unidas, né, para honrar aquele que tem honrado o nome do Senhor. Amém? E nesse momento eu quero convidar também, continuando homenageando a Mensageiros do Rei, nossa irmã Cida. Amém? Sua história é um exemplo pra mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa tem
Ô Andréia, se nós temos esse pastor, que eu, pelo menos para mim, e creio para muitos irmãos, eu mudei muito a minha vida através desse pastor. Se ele é assim, maravilhoso, autêntico, é porque ele tem uma grande esposa do seu lado. Eu agradeço a Deus pela Andréia. Se nós temos um pastor maravilhoso, é porque ele tem uma esposa maravilhosa. Vou pedir para a irmã Ana, que ela fala umas palavras tão lindas para mim falar, mas eu quero que ela diga. Gente, olha, isso não estava mesmo, entendeu? Isso está lá no papel. Olha, meu depoimento eu já dei, então eu só adoço dizendo assim, muito obrigado, Andréia, por você ser a esposa maravilhosa que você é para o nosso pastor. Se ele passa as lutas, tribulações que a palavra do Senhor fala, mas ele passa porque você está do lado, apoiando a mulher disjuntora que diz a palavra do Senhor. Nós agradecemos muito, nós mulheres da MCA, a Cida aqui que representa as mensageiras, agradecemos muito por você existir na vida do nosso pastor, que Deus uniu vocês dois. Parabéns, Andréia, também, por ter o nosso pastor como esposo, parabéns a você. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Glorificamos a Deus por esse momento, por esse dia do pastor, né? Estou representando aqui a liderança dos homens aqui da igreja, e aqui eu creio que tem muitos homens de Deus, amém? Amém. Assim louvamos ao nosso Deus. Eu sou grato assim pela vida do pastor, como eu já falei aqui uma vez, ele para mim é um segundo pai mesmo, um pai presente, um pai que nos momentos difíceis estava sempre do meu lado, né, nos momentos que vocês nem imaginam, e até hoje está aqui. Hoje eu me cobro ainda, porque eu faço pouco para ajudar, e às vezes como igreja a gente faz pouco para ajudar, porque ele se doa, às vezes se doa 100%, e às vezes eu particularmente, muitas vezes me sinto falho quando ele fala, Cláudio, me ajude, e às vezes eu ajudo, às vezes 50%. Mas o Senhor lhe pede que a igreja a cada dia venha reconhecê-lo, porque ele tem sido sempre presente nas nossas vidas, né? E por isso aqui está no texto que eu amo, meu pastor por celebra as bênçãos recebidas. Eu queria que os irmãos tivessem abrido Isaías 63, no versículo 7. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a sua grandeza da sua bondade. Gostaria de estar fazendo uma homenagem ao pastor. Por favor, pastor. Eu não tenho muito o que falar com esse pastor maravilhoso, porque a minha vida tem sido tão abençoada. Eu não tenho enfrentado dificuldades que eu possa precisar desse coração que eu sei que ele tem. Eu sei que muita gente já tem sido abençoada, como tem sido já apresentado aqui, alguém dando seus testemunhos, do quanto o pastor já tem feito na vida de muitos irmãos aqui. E eu glorifico a Deus por isso e agradeço, porque eu ainda não tive uma dificuldade grande que o Senhor não tivesse me sustentado sem que eu recorresse ao pastor Alívio. Mas com certeza eu louvo a Deus pelo que ele já fez na vida daqueles que já falaram aqui. Pastor, é uma lembrancinha simples do nosso ministério. Mas eu quero dizer que Deus abençoe sua vida, pastor, e da André, dos seus filhos, de toda a sua família. E eu quero dizer que valeu você fazer parte da minha vida, da vida do meu esposo. Amém. Eu vejo no pastor as marcas do bom pastor, Jesus.
A Bíblia descreve Jesus como um bom pastor. Mas nesse bom pastor chamado Jesus, tem coisas maravilhosas. Eu particularmente sou muito pessoal. Vejo no pastor Alípio as marcas do bom pastor. Pastor que ama, pastor que investe na ovelha, pastor que se preocupa, se necessário for, ele deixa aquelas 99 ali no cantinho e vai atrás daquela que está se perdendo. Eu particularmente tenho vivido tempos assim de edificação na minha vida. Cheguei como muitos aqui precisando ser apacentado, alimentado, cuidado. E o pastor para mim, na verdade, se eu fosse resumir, é essa expressão. Eu vejo no Senhor, na sua pessoa, as marcas de Cristo, do bom pastor. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida, a sua família e o seu ministério nesse lugar. Eu quero chegar como tenho chegado, somando. Pode contar comigo. Mas nós agradecemos, em primeiro lugar, a Deus a oportunidade e também viemos aqui agradecer. Chore não, meu filho. Vocês estão aí atrás, dá para ver. Ele nem falou. Agradecer, porque muitos foram os momentos, né? Ele chegou aqui sem filho nenhum. Aí ele ganhou 2 meninos. Mal sabia ele que ele já ia ganhar 2 grandes, né? Já criadas. E assim ele se considera, e eu agradeço muito a Deus por ele compartilhar da criação das meninas conosco. Andréia também chegou aqui, nem imaginou que ia ganhar, não filhas, porque ela é muito nova, né? Mas irmãs, que é o tratamento que se dão. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles são bênção na nossa vida. Muitas transformações que aconteceram no nosso lar foi em meio a várias conversas, né? Várias reflexões em cima de atitudes, de mudanças que precisavam existir. E através desse casal, nós agradecemos muito por isso. E apesar dos momentos tristes terem passado, nós vivemos muitas coisas felizes também. Mas essa parte eu deixo aqui para Elias, porque ele estava ensaiando e lembrando tanta coisa que ele viveu. Não sei se ele vai poder contar, mas... De forma nenhuma. Não vai poder dizer algumas, não. Nenhuma. Nenhuma. Não, mas eu realmente agradeço. Desde que o pastor chegou aqui, ele não era pastor, era um seminarista, mas nós já percebemos que era uma pessoa que já demonstrava esse grande interesse por vidas, né? Assim como todos nós, cada um aqui que passou pela mão dele, com problemas, ele sempre nos socorreu. É o pastor 30 horas, 6 na igreja e 24 em casa. Não tem hora que nós não pudéssemos ligar, ele sempre nos atendeu. Por isso eu sou grato por ele, pela Andréia, pela família e, como dizer, também pelo pastor Saulo, que eu trouxe aqui, né? Então, por isso, eu acho que se cada um pudesse dizer, não sei como diz no plural, mas eu posso dizer, eu te filarei. Tem uma oração que está em Colossenses e tem 2 versículos, tira aqui para mim, por favor, que eu gostaria de ler. E fala sobre o agradecimento de um progresso espiritual da vida do povo e graças ao trabalho dos servos que ali estavam. E por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus te abençoe. E tem mais, eu acredito que o CD que o pessoal gravou com muitas mensagens para vocês,
Deve ter mais de 1000 palavras, que são poucas ainda para expressar o agradecimento pelo carinho e pela vida de vocês. Mas a gente vai assistir um pouquinho. E quem não for encontrado aqui nessa transmissão, pode ficar tranquilo, porque o pastor vai levar na íntegra e vai assistir em casa, com certeza, a sua participação. Vamos assistir? Obrigado, pastor Júnior, por se preocupar com a minha vida e com a da minha família. Um beijo para você. Eu gosto do meu pai, eu amo ele, ele é meu pastor. Estou aqui para fazer uma homenagem a você, meu marido, meu pastor, o líder do meu lar. Ele lê a Bíblia. Feliz Dia do Pastor! Parabéns, meu irmão! Obrigado, pastor. Você é como um pai pra gente. Nós amamos você. Parabéns por esse dia, tá, meu pastor? Receba o nosso abraço. Nós amamos você em nome de Jesus. Nós te amamos, pastor! Pastor, nós te amamos! Pedir a Deus que Deus esteja abençoando a vida dele, sempre, dele e da família dele. Eu só tenho que louvar a Deus porque o Senhor existe. Eu peço a Deus que lhe dê bastante saúde, bastante força e continue a ser esse pastor que a Bíblia fala. Que Deus o abençoe grandemente. Obrigado, pastor, por a sua existência. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe cada dia mais e mais. Amamos vocês. Bom, pastor, aqui é a Rafaela. Como você sabe, tenho um carinho grande pelo senhor. Tem sido uma bênção não só na minha vida, mas na vida da minha família. As famílias da nossa igreja te amam muito, porque você representa uma grande bênção em nossas vidas. Estou aqui para te agradecer por tudo que tem sido na minha vida, na vida do Beto. E graças aos seus testemunhos, né, que eu cheguei até aqui nessa igreja. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você consegue fazer nessa igreja. Eu agradeço a Deus e glorifico a Deus todos os dias pela sua vida. Muito obrigado, meu pastor. Ele é um pastor abençoado por Deus. Eu hoje agradeço muito pela vida do meu pastor e sua família. E eu vejo que ele tem cuidado da sua igreja, a gente sente no praticar, não somente no falar. Eu diria que a grande mudança na minha vida foi a partir do momento que eu comecei a ouvir as suas pregações. Realmente um pastor amigo, um pastor que tem cuidado de nós. Obrigado por tudo, é o meu carinho, o carinho da Raquel e da pequena Júlia. É aquela pessoa que você pode contar a qualquer momento. Estou muito grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sem palavras, um pastor diferente. Difícil de encontrar hoje pastores que nem ele, né? E você tem tido essa sensibilidade de nos trazer de volta, de nos cuidar. Eu agradeço a Deus muito a sua existência, porque tem sido muito significativa nas nossas vidas. É que eu vejo na sua pessoa a marcas de Cristo, olhar de Cristo, amar como Cristo amou, cuidar como Cristo cuidou da igreja. Um pastor que apacenta, que tem muito amor pelas suas ovelhas. Que Deus esteja abençoando sua vida, seu lar, sua família. Então louva a Deus por você, pastor. E hoje quando eu olho a minha vida atrás, de 2007 para cá, o Senhor transformou. O nosso amor em Cristo, por essa pessoa maravilhosa, esse homem de Deus, ousado, usado, uma pessoa fantástica. Quando eu cheguei a essa igreja, o Senhor nos abraçou, a mim e a todos os meninos da banda, com muito carinho e amor, e como se já conhecesse. Olá, querido pastor Alípio, hoje num dia tão especial, que é o dia do pastor, eu e o Vili de todo o coração queremos lhe dar um abraço bem grande. Da minha parte também, muito obrigado e tudo de bom no dia do pastor. Você mudou a nossa vida 180 graus. De um lado para outro, sou você. Obrigada, pastor. Pastor, nós te amamos! Feliz Dia do Pastor! Valeu, pastor! É nóis! Parte, eu sei que o pastor tem uma pressão alta, mas ainda não acabou ainda não.
Eu queria estar chamando aqui os jovens, né, o Gabriel e o Leandro, né, para estar fazendo uma homenagem, até resumida, e chamando eles aqui para estar se falando com o pastor. Nós, assim, representando o grupo de jovens, viemos aqui para poder prestar essa homenagem ao nosso querido pastor, que antes mesmo de ele ser pastor, quando ele veio para cá como seminarista, não era aquele que a gente via como o seminarista ou pastor, mas sim como um amigo. Aquele que, em alguns momentos, eu mesmo cheguei a debater algumas coisas de frente, de algumas coisas que acontecia aqui na igreja, e ele mostrou que bem, não é assim, vamos conversar. E eu vi que, poxa, ele é meu pastor, mas ele, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa amiga, pessoa que eu posso chegar e conversar e até ligar para ele, trocar uma ideia, como diria a linguagem dos jovens, chegar em outro local e falar, pastor, está acontecendo isso, e ele se preocupar, e a gente conversar e ter várias e várias horas de conversa. Assim, ele é uma pessoa que, como ele falou, ele é uma pessoa que é muito... A ideia dele vai muito longe, eu gosto muito de falar, e quando a gente começa a conversar, a gente só para porque normalmente ele tem um outro imprevisto, tem uma outra coisa para fazer, porque assim, é uma pessoa muito dada, é uma pessoa amiga mesmo, assim. E também falar também da André, né, que também é essa pessoa especial também, que esse casal é uma bênção. O filhinho dele, eu nunca tive jeito com criança, e o filho dele chegava e vinha até mim, né, por causa da bateria, e eu falei assim, poxa, é uma família diferente, é uma família que assim, chegou, para quem é da igreja antes da chegada dele, ter a igreja assim lotada do jeito que está, tendo 2 cultos, era uma coisa que a gente não pensava, né? De chegar e falar assim, vai chegar um dia que haverá 2 cultos nessa igreja e os 2 cultos estarão lotados. E houve uma época que, até mesmo eu e o Cláudio, na época de grupo de louvor, era eu e ele, nosso grupo, e a igreja tinha 22 pessoas no máximo, e acabava o culto, ficava só as formiguinhas e as baratinhas andando, porque todo mundo já tinha ido embora. E o pastor chegando com a sua família, falando daquilo que ele sempre falou, da questão do amor, que muitas das vezes ele comenta aqui na igreja, que a maioria dos visitantes, quando chegam aqui, comentam, poxa, daquela igreja eu fui bem recebido, que ele sempre fala assim da questão do amor, e isso a gente realmente vê, que aqui, assim, é uma forma diferente, é uma visão diferente, não é uma coisa presa a o que um homem de muitos anos atrás falou, presa a que a tradição diz, mas sim o que a palavra de Deus fala. E muitas das vezes a gente já chegou a ver, eu já cheguei muitas vezes a mudar a minha opinião daquilo que eu achava na Bíblia. Eu aprendi assim, assado, e quando o pastor pegou assim, vamos ver então. Aí eu vi que, caramba, se todas as igrejas tivessem um pastor como esse, eu acho que muita coisa já seria diferente, já seria um pouco melhor. Deixa eu passar agora por Gabriel, você fala um pouquinho, aí depois a gente dá um abraço no pastor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cheguei há pouco tempo, 2009, né, começo de 2009. Então, assim, tem uma história. Eu não cheguei quando ele estava aqui no começo, mas o Leandro ele pode falar com mais profundidade, porque ele viu tudo acontecer desde o começo, né? Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu tinha um conceito do que era pastor, do que era algum líder da igreja, né? Totalmente diferente. E ele me mostrou outra coisa, não é assim, né? Então, foi o primeiro baque, o primeiro choque, e eu aprendi bastante coisa com ele. E eu só vou complementar o que o Leandro disse, a gente só está representando aqui os jovens. Eu não vou chamar aqui todo mundo para frente para não prolongar, mas eu queria que todo jovem aí do banco desse glória a Deus pela vida do pastor. Vamos lá? Glória a Deus! Esses são os jovens da igreja, né, que com certeza o Senhor tem estado à frente da gente
usando a sua vida para abençoar não só os jovens, como toda a igreja. E eu agradeço muito a Deus, eu oro a Deus por você e sua família. Tem sido muito especial na minha vida. Não é só a particularidade minha, como o Leandro disse, na vida dele, na vida de cada um aqui. Espero que Deus abençoe a cada um de vocês, Andréia, Samuel, Gabriel. Eu vejo uma família diferente, um brilho diferente, com certeza é abençoado. Vai nessa caminhada aí que é bênção. Ele está chamando também a Vânia e o Fernando para também fazendo uma homenagem. O pastor é um homem de muita sorte, e depois de tantas emoções, ganhou uma camisa do São Paulo, original e de manga comprida. Vou te falar. Se eu falar do pastor aqui, queria agradecer em nome do Ministério de Casais, tá? E de todos os casais dessa igreja. Quero agradecer ao pastor pelo apoio que você tem dado a nós e dizer que você tem cuidado de cada família aqui. O seu propósito é amar as famílias, que as famílias estejam bem, que todas as famílias possam estar bem, possam estar junto a cada dia, e esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Em nome do Ministério de Casais e de todos os casais dessa igreja, queremos passar suas mãos esse presente. Não é a camisa de São Paulo não, pastor. Aí é muito pecado. Olha a benção, hein? Pastor, e eu gostaria de estar deixando esse versículo aqui para que o Senhor possa estar meditando em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Eu quero te falar que tu é uma bênção na nossa igreja, que tu é uma bênção na minha família. Tu sabes que nos momentos difíceis que eu passei, como já falei aqui nessa igreja, tu foi uma bênção no meu casamento, não só o Senhor, mas como a tua esposa. E esse casamento é um casamento do Senhor, teu casamento, o casamento com a Andréia. Que Deus continue te usando, te ungindo, para que o Senhor possa continuar sendo essa bênção. Todos os casais da Igreja Batista do Jardim Primavera te amam. Nosso ministério está lindo. Nunca foi tão lindo assim, pastor. Nós te amamos, viu? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com muita alegria, nós estamos aqui nessa noite, especialmente para agradecer a Deus também, e também pela vida do pastor Alípio, né, que tem conduzido esse rebanho de uma forma que eu fiquei bastante surpreso desde o começo, desde a primeira celebração. Eu vi o testemunho dos irmãos, que a maneira como eles deram testemunho de vida, de mudança, de transformação. Louvo a Deus pela sua vida, pela Andréia também, pelas crianças, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu com prazer estou aqui para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Me disseram que eu tenho 50 minutos. Hoje é dia de festa. Ninguém vai dormir cedo hoje, né? Você sai daqui e vai ver o Fantástico. Não, vamos ficar um pouco mais aqui para ouvir também
tudo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu queria comentar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu já falei na primeira celebração, e eu quero falar um pouquinho também. Eu vou ler o primeiro versículo, capítulo 2, versículos 1 e 2, 1 Tessalonicenses. É uma igreja que o apóstolo Paulo fundou na sua segunda viagem missionária. Diz assim essa palavra: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então veja, aqui uma palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração também, nessa celebração, nessa noite especial. A igreja a palavra igreja significa pessoas chamadas para fora. Sabia que igreja significa isso? Pessoas chamadas para fora. Para fora de onde? Para fora do mundo, para viver uma vida diferente e abençoar o mundo. Gente, nós somos chamados, nós éramos pecadores. E a Bíblia diz que nós somos chamados, tirados do pecado e viemos para a presença do Senhor para alcançarmos o mundo. Então, chamados para fora. Você é um chamado para fora, para ganhar essa salvação, para ter a salvação e poder compartilhar. A igreja é uma instituição divina. Quando Jesus chama Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre esta pedra que é Jesus Cristo. Instituirei a minha igreja. Então veja, a igreja é uma instituição divina. E a igreja precisa de liderança, precisa de pastores, precisam de homens escolhidos para comandar. A igreja não é do pastor, não é do pastor Alípio, nem minha, no tempo que eu ministrava lá em Santo André. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele chama, Ele convoca, trouxe o pastor Alípio, como também está trazendo você. Você que tem um chamado de Deus, se prepare mesmo, se coloque na brecha, se coloque diante de Deus, que Deus vai trazer você também para o ministério, para a palavra de Deus, para a pregação, para a expansão, para ser um missionário de Deus, por onde Deus mandar essa igreja caminhar. E o apóstolo Paulo é um homem de Deus, é um escolhido por Deus, e ele fala assim que tem que haver uma parceria, pastor e igreja, tem que haver essa parceria. Eu não posso fazer o trabalho sozinho. Então, Paulo orienta nessa carta, nesse texto aqui do capítulo 2, a responsabilidade do pastor para com a igreja. E também no mesmo capítulo, no mesmo livro, em Tessalonicenses, ele vai falar da responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Veja, é uma reciprocidade. Eu tenho que conhecer, né? O pastor tem que saber, você que vai ser um futuro obreiro, tem que saber o que é a sua responsabilidade, o que você tem que oferecer e o que a igreja também deve conhecer para ter o seu pastor, ter o missionário à frente também. Ela tem responsabilidade, mas eu quero primeiro detalhar aqui a responsabilidade do pastor. Nesse versículo 2, ele diz assim: ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. O apóstolo foi perseguido, mas ele pregava a palavra de Deus, ele não deixava passar a oportunidade. Ensina a palavra. Escrevendo a Timóteo, ele fala para Timóteo: Timóteo, prega a palavra de Deus, porque haverá tempos que os ouvintes gostarão de ouvir coisas boas ao coração somente, e não desafios. E a palavra de Deus é um desafio para você que veio aqui nessa noite, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, porque Deus te ama. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você para ter essa oportunidade de entregar o seu coração. Deus te ama. A palavra fala sobre isso, né? Que Deus amou o mundo, amou a você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque a Bíblia diz que todos são pecadores. E você é pecador, todos nós somos pecadores, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele diz hoje: se ouvires a voz, abra o teu coração, entrega a tua vida, experimenta essa salvação, experimenta essa libertação. Você já ouviu testemunhos aqui de pessoas que estavam aí largadas pelo mundo, aí, sem pastoreio,
E o Senhor Jesus buscou e trouxe. Essa é uma noite de salvação para a tua vida. Isso é palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de vida eterna para a tua vida. Não deixe passar a oportunidade, porque essa é a oportunidade única que Deus está concedendo a você nessa noite. No final dessa celebração nós teremos essa oportunidade, darmos essa oportunidade a você. Então veja, Paulo instrui aqui pastores e futuros pastores: prega a palavra, não ideias, não filosofias, sociologias. É interessante você conhecer filosofia, sociologia. Eu, depois de uma certa idade, eu me formei já fazem 25 anos, Deus me chamou já meio de idade, mas agora Deus me deu um desejo de estudar. Imagina, eu entrei numa escola, numa faculdade, estudei um curso de integralização de crédito, na área teológica também, e espero fazer agora um curso de pós-graduação, talvez em grego, não sei, né? Vamos ver. Eu estou aí preparando. Então veja, é importante você conhecer. Sabe, o mundo está aí numa evolução, num grande avanço. O pastor também precisa conhecer, mas ele tem que instruir o seu rebanho na palavra de Deus. Instrui a igreja na palavra de Deus. E Paulo fala assim: olha, eu fui usado o nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. E é isso que você está ouvindo, a palavra de Deus. E nós temos visto as pregações nesse período que eu estou aqui, já fazem um mês, né? Eu vim algumas vezes aqui e eu tenho visto as mensagens deste homem, tem sido de bênção, tem sido de vitória. Deus te abençoe, viu? A palavra pura, genuína, que transforma. Esse é o poder da palavra. É uma palavra que transforma o nosso coração. Você viu o testemunho, eu vi na primeira celebração, cada testemunho aqui de vida, de transformação pela palavra de Deus. Não somente isso, mas ele avança um pouquinho, no capítulo 2, aí, versículo 5, que o pastor também, além de pregar a palavra de Deus, ele não deve ter pretexto de avareza. Ele não precisa, sabe, ser alguém de ganância. O pastor não pode aproveitar da ovelha. Sabe por quê? Não pode tirar totalmente a lã da ovelha. Sabe, a gente tem visto muitas mensagens assim: olha, essa é a bênção de 10, a bênção de 100, a bênção de 1000, a bênção do carro, a bênção da casa. Isso aí tem sido errado, está contra a palavra de Deus. Nós temos que, como pastor, nós precisamos ter esse cuidado de apacentar o rebanho, de ter esse cuidado com o rebanho, porque é da ovelha, é da lã da ovelha que vem o sustento do pastor, do ministério pastoral. Porque o pastor deixou o seu trabalho, deixou sua função secular, como os muitos pastores, talvez o pastor Alípio também deixou. Eu também deixei o meu para vir pastorear. E nós precisamos ter um sustento. O pastor precisa. Você sabia que o pastor come, bebe, precisa de médico, as crianças também? Então veja, e o pastor precisa ter esse cuidado de amparar a ovelha, de não ser ganancioso, de raspar a ovelha. Eu disse na primeira celebração, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que a boca vai secando. O pastor vai, às vezes, conheci pastor que vai visitar as ovelhas para aproveitar o máximo dela na hora do almoço. A hora que chega lá, está lá um almoço sendo servido, feijão com toicinho, as coisas assim. Então vai na hora da janta. Não, gente, o pastor tem que ir na hora que precisa, na hora que a ovelha pede socorro, na hora que a ovelha dá um clamor, ele tem que estar atento, né? Porque ele conhece o balido, o balido da ovelha. Ele sabe quando a ovelha pede um socorro, quando a ovelha dá um grito lá, ele vai atrás, ele não vai para aproveitar. Esse é o real significado, né? A responsabilidade do pastor é correr, é ajudar. Aquelas 99 estavam lá, ele deixou de lado, mas aquela ovelha que estava dispersa, ele foi atrás, foi buscá-la. E eu vi o testemunho aqui de muitos aqui que chegaram aqui com a perna quebrada, com a lã cheia de carapicho, com a lã enrolada e a vida, sabe? E o pastor foi indo, foi cortando, foi ajudando, amparando, trazendo vida para isso. Vida para você, meu irmão, minha irmã. Você tem sido abençoado por essa vida, por esse casal, sabe? É bênção, isso é... Pastor, sabe, são pessoas raras.
pastor está em extinção. Sabia disso? Que pastor está em extinção? Pastor no seu real significado da palavra, porque tem muitos pastores que são, entre aspas, aí, empossados, impõem as mãos, mas não tem essa vivência, esse convívio, esse tato, esse contato com o rebanho, sabe? Ele vê a ovelha de longe, ele nem atende a ovelha. Conheço igrejas que para você chegar no pastor, você tem que passar por líder disso, líder daquilo, diácono, tal, para chegar no pastor. Se chegar lá, você já morreu. Então esse pastor, na verdade, esse pastor é um ministro, está aberto aí o telefone dele, a casa dele, né, o tempo dele. Isso é bênção, isso é vitória para você, meu irmão. Louve a Deus por isso, agradeça a Deus, porque eu conheço muitas igrejas aí que você não tem acesso assim, ó, bater papo, conversar e chamar para uma pizza, chamar para um jantar, né? O pastor não vai, né? Então veja, essa é a bênção. Então ele não usufrui, a Bíblia fala sobre isso, né? Que ele não tem ganância sobre a ovelha, ele não explora a ovelha, ele não arranca o couro da ovelha, ele tira a lã para sobreviver, né? E ainda no versículo 6 de 1 Tessalonicenses, ele fala em não buscamos glória de homens. Ou seja, o pastor não está buscando glória de homens, de pessoas que às vezes têm uma certa sumidade, ou é alguém de destaque, né, e quer levar o pastor a certa altura, ou então igrejas que têm monopólio. Sabia disso? Aconteceu uma igreja no interior de Montemor, que tem uma família que comanda essa igreja. Essa família já são pessoas muito ricas. Se o pastor não falar daquilo que agrada, pastor, se não falar aquilo que é bom ouvido, a família exclui o pastor, ela sustenta o pastor, sabe? Ela manda na igreja. Está errado isso. Eu fui uma vez lá, nós tínhamos um conjunto, a gente cantava, eu fui lá cantar, depois fiquei sabendo dessa história. Não sei se esse irmão gostou ou não, o fato é que ele não chamou mais nós para cantar. Não gostou. Então veja, ele aqui, ele não procura a glória de homens. Agora a época da eleição vai chegar o ano que vem, e você vai ver, pastor Alípio, pessoas vão começar a procurar, né? Não, a igreja batista, ela não permite o candidato vir à frente e falar. Ela não permite, pelo menos lá em Mauá é assim, lá em Santo André, Mauá, não permite. Mas os pastores são chamados num gabinete, e vem lá o candidato, e ele começa a levar a igreja, né? A nossa igreja lá, por exemplo, está sem a planta ainda, né? O alvará, então ele já prometeu o alvará, sabe, levantando a moral da igreja. Então veja, não precisamos disso, gente. O pastor precisa ter esse cuidado, esse tato, sabe, saber discernir as coisas, sabe, ver nas entrelinhas aquela amarra que muitas vezes, eu vou doar isso, vou doar a janela, vou doar isso, depois fica aí, né, cobrando votos. Então o pastor aqui, Paulo está dizendo a esses irmãos de Tessalônica, que ele ficou lá durante 3 semanas, e ele precisou sair correndo, e não pôde deixar pastores lá, mas ele dá essa visão, essa orientação, ele manda essa carta para saber como estava, e dá essa explicação a esses irmãos. Vocês que estão aí, de certa forma, liderando, tomem esse cuidado, pastores. E ele fala assim, olha, antes fomos brandos, versículo 7, entre vós como a rama que cria os seus filhos. O pastor tem que demonstrar amor, e esse amor, gente, ele fala assim no versículo 8, temos sido tão afeiçoados, quiséramos comunicar não somente o evangelho, mas as nossas próprias almas, sabe, é comunicação de alma, sabe, de necessidade. O pastor deve amar o seu rebanho, deve trazer o seu rebanho no aprisco. O aprisco é a igreja, o aprisco é onde ela recebe, a ovelha recebe o alimento, o trato, a ferida é tratada, sabe, o mal é tirado, a doença, a perna quebrada, engessada, você recebe isso do aprisco. Agora, tem igrejas que é verdadeiro curral. Sabe o que é curral? É um aprisco também. Mas no curral, há distância. O pastor não conversa. No curral, há sal somente. No curral, há marca de ovelha. A ovelha é marcada. A ovelha, quando sai do curral, ela sai triste, abatida, sai derrotada. Mas no aprisco, ela tem o alimento, ela tem saúde para viver, não somente aqui dentro, porque aqui dentro é muito bom viver, e é fácil viver aqui dentro, mas quando eu saio dessa porta para fora, aí é difícil viver. Então veja, amados, essa igreja tem sido um aprisco para você, que você dê valor a isso,
Sabe, é esse aprisco que Deus tem dado e proporcionado a você. Paulo fala sobre isso, né? Que o pastor deve ter amor pelas suas ovelhas. Ele deve amar, deve cuidar, deve zelar, deve conhecer as ovelhas. Só no balido dela, ele já sabe que ela está com problema. Ele sabe qual é o problema. Ele atende o clamor, ele atende o grito da ovelha, ele socorre, ele vai, sabe, seja a hora que for. Sabe que pastor trabalha 24 horas? Amém? É verdade. Se você ligar às 2 horas da manhã lá para alguém socorrer você, é difícil a pessoa levantar. Se é que vai atender o telefone, se é que já não desligou. Mas o pastor não, o pastor, ele está ali, sabe, 24 horas trabalhando por você, orando, está dormindo. Mas se tocar o telefone, como já aconteceu na minha vida, né, tocar o telefone de madrugada, o pastor precisa dar um aconselhamento. Aí senta ali 1 hora no telefone ali, telefone não, na cadeira, e aconselha isso. O pastor é esse homem, ele tem amor, ele se interessa, e Paulo diz assim, ele comunica a própria vida. Eu acho que vocês aqui conhecem a vida do pastor Alípio, né? Eu não conheço ainda quase nada, né? Espero um dia começar a ajudá-lo também a conhecer essa família abençoada também, e conhecer você também, né? A gente está aqui vindo para cá. A princípio nós não sabíamos para que nós tínhamos vindo, mas Deus tem mostrado algumas coisas. Então veja a responsabilidade do pastor. Nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele deve pregar a palavra, ele deve amar a ovelha, ele não deve ter intuito ganancioso, sabe, com a ovelha. Ele deve apacentar essa ovelha. Agora, a responsabilidade da igreja para com o pastor. Você sabia que nós temos responsabilidade como ovelhas? Nós temos responsabilidade com o pastor ali. A responsabilidade, nós não podemos desprezá-lo. E Paulo fala isso lá no capítulo 5 dessa primeira carta, no versículo 12. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses: rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Os que trabalham, olha aqui, os que presidem e os que admoestam e os que ensinam você. Então reconheçais, é um reconhecimento de que esse homem é um homem chamado por Deus. O pastor é um homem chamado por Deus. A vocação dele vem do céu, a vocação é divina, e a igreja outorga a ele o pastorado, dá a ele as funções, e ele exerce a função. Mas o primeiro reconhecimento, a vocação vem de Deus. É Deus que escolhe esse homem para ser pastor das ovelhas dele, sabe? E nós temos que, diz aqui a palavra, nós temos que reconhecer os que trabalham. O reconhecimento é ver nele as qualificações, as qualidades que ele tem, que ele acabou adquirindo do Senhor Jesus, da presença da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Isso nós temos que fazer isso, reconhecer esses que trabalham, que lidam, que ensinam e que nos admoestam, sabe? E admoestar é corrigir, é instruir na verdade bíblica. Então eu tenho que reconhecer, não é porque o pastor fala e dá alguns ensinamentos que estão na palavra e eu não gostei muito, aí eu fico meio azedo com ele, sabe? Eu já não venho mais na igreja, não trago a minha oferta, eu já não participo mais da ceia. Eu sabia, não, eu tenho que reconhecer um homem que usa a palavra. Então, diante da palavra, eu tenho que entender que ele é um homem de Deus, é reconhecido por Deus. Gente, isso é uma escolha de Deus. Alguns são escolhidos, né? Como diz lá Paulo, Jeremias, desde o ventre materno. Claro, nós somos escolhidos desde na nossa concepção. Mas se aclara isso para alguns na minha idade, 19, 20 anos. A minha chamada foi depois dos 40. Sabe, eu já fazem 25 anos, né? Depois dos 40, eu estava ensinando numa classe bíblica. E o irmão falou assim, o irmão do Val, do domingo que vem, vai trazer essa meditação na escola bíblica. Uns 10 minutos, amém? E eu falei, assim, não conhecia nada, né? Aí, novo convertido, aí, aquela semana foi terrível para mim, passei mal, sabe, sabe coisa. E fui lá, 10 minutos, e falei 2. Ele falou, amém, obrigado. Aí sabe que Deus me tocou, falou, você precisa estudar. Estude mais, vai para uma escola, vai aprender mais para ensinar. Esse foi o meu objetivo e hoje eu estou aqui, amém? Eu estou aqui no pastoreio também, ajudando
as igrejas por aí. E a bênção. E a vitória é essa também, né? Depois de todo esse tempo, de 25 anos de formado, Deus me colocou no meu coração o desejo de estudar mais, de aprender mais a palavra de Deus, sabe? Então é isso que eu estou fazendo agora. Então veja, a instrução é essa, né? Reconheça, igreja, reconheça o pastor Alípio como um homem de Deus, como escolhido de Deus para estar à frente do rebanho, para ser modelo, para ser molde para você. Você pode se espelhar nele. Eu tenho visto aqui, eu estou seguindo de muitos aqui, a demonstração de amor, de carinho, de abraço, de palavras, de choro, sabe? Coisa gostosa de ouvir e de ver isso. Amém. Louvado seja Deus por essa igreja e pelo seu ministério. Mas não somente isso. E no versículo 10 diz assim: eis que tenhais em grande estima. Olha, isso é importante, tenhais em grande estima. Aqui a palavra de Deus, ela fala no original. Aí é a vantagem de você conhecer o original um pouquinho. Ela fala no sistema, nas finanças pastoral. E Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: aquele que ensina, aquele que ministra, seja digno de duplicada honra. E essa palavra traz esse sentido de finanças. Saber como está a vida financeira do pastor. Duplicada honra significa: eu ganho 500, o pastor deve ganhar 1.000. Eu ganho 1.000, o pastor deve ganhar 2.000. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Claro, ele sabe, é alguém que precisa do sustento também, porque ele tem família. Então, eu não sei, não conversei nada de finanças com ele, nada sobre isso. Estou falando que é a palavra de Deus, olha, tenhais em grande estima. Veja aí qual tem sido o salário pastoral, você que é da liderança da igreja, vejam que da diretoria, da tesouraria, vejam que a igreja tem pago, tem sustentado. E se não tem sido duplicada a honra, comece a pensar nisso, porque é um homem de Deus. Então Paulo se preocupa também com isso, porque ele deixa o trabalho, deixou as coisas e está aí mantendo a sua vida. Pastor, come, tem filhos, tem que trocar roupa, tem que ter vestimenta e vai por aí, né? Não somente isso, mas ele diz aqui ainda para frente um pouquinho, no versículo 13: tenhais em grande estima e amor por causa da obra, e tenha paz entre vós. Sabe, tem que haver paz. Se eu não discordo de alguma coisa que o pastor coloca aqui, eu posso chamá-lo e conversar com ele. Você tem essa liberdade de conversar com ele e dizer: pastor, eu não concordo com isso, mas para o bem da igreja, mas para o grupo que aprovou, que apoiou, eu vou com esse grupo. Sabe, não levantar panelinhas, grupinho, tem que ter paz. Eu participei uma vez, dirigi uma igreja e houve um racha da igreja. Uma igreja grande, mais de 1.200 membros na época. A igreja Batista de Santo André. Eu estava pastoreando lá com o pastor. E a igreja dividiu. Uma divisão violenta, que houve até morte. A pessoa levantou-se e disse: olha, eu quero ver... eu vou ficar na igreja, mas pastor, um dia eu quero ver você fora desse púlpito. Ela falou assim. E ela estava com o Fiatzinho dela subindo ali em São Bernardo, e veio um caminhão, mas arrebentou, morte instantânea. Um outro caso, irmão, esperando um outro irmão na porta da igreja, no meio das folhagens, com um facão, por causa da igreja. Sabe? Por causa da igreja. Divisão. E aí não chegou a fazer uso, mas Deus puniu severamente. E esse irmão, que estava lá numa construção, um dia caiu de lá e também teve morte instantânea. Então veja, tem que ter paz. Eu tenho que concordar com aquilo que o homem de Deus está falando. Sabe, eu sei que ele fala heresia, mas não é o caso aqui. Eu tenho visto as mensagens e o testemunho dos irmãos. Então veja, concorde, sabe, dê o apoio, dê o seu aval, dê, sabe, o seu amparo em todas as decisões da igreja. Não forme panelinha, grupinho, sabe, separação, divisão. Isso não cabe na palavra de Deus. E ele diz aqui também: tem amor. Você deve demonstrar amor pelo seu pastor também. Então veja a reciprocidade. O pastor deve amar a ovelha deve amar o seu pastor, cuidar, zelar por ele, sabe, ampará-lo também em festas, com roupas. Eu vi aqui essas roupas, eu vi também as filmagens também das festas que os irmãos fizeram, né, aqui nessa igreja, e sempre o pastor também está envolvido. E eu quero aproveitar e pedir perdão para o irmão, que um dia eu vim aqui e falei
do teu site que estava um pouco atrasado. Eu quero receber o perdão do irmão e da igreja. A igreja me perdoa? Amém? Porque eu falei aqui, deveria ter procurado pessoalmente, mas eu falei aqui na igreja que eu pedi o perdão da igreja para ele também. Irmão, me perdoa. Tá, eu vi. Parabéns, viu? Parabéns, eu vi. Muito legal. O site ficou 10. Então veja, ele tem que ter esse amor, sabe? Esse entendimento, essa ajuda, esse amparo, sabe? Ver as necessidades da família. Sabe, um dia você pega, vai lá fazer uma visitinha ao seu pastor, você casal, ou você irmãzinha, vai lá. E vai sem a Andréia descobrir, vai lá na despensa, vê se está precisando de alguma coisa, vê se tem arroz, vê se tem feijão, vê se as roupas da criança estão lá, estão arrumadinhas, estão ajeitadas, se tem roupa suficiente. O inverno agora, né? Chega o frio, blusas aí. Então veja, é um amor, a demonstração. Amor é fácil falar aqui, ó, é amor, eu amo, mas é ação, sabe? É prática, é demonstrar isso através de atos, de atitudes. Sabe, eu preciso cuidar do meu pastor, sabe por quê? Porque tem um monte de gente aí, igrejas aí buscando pastores assim, viu? Tem igrejas aí orando por pastores assim. Então veja, preserve isso que você tem, preserve essa comunhão, essa unidade. Então responsabilidade do pastor para com a igreja, responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Amém, igreja? É um desafio para você, sonde o teu coração. Se houver alguma diferença, alguma desavença aí, chega nele, é um homem aberto, um homem que está disponível para acertar e conversar, bater papo, pedir perdão, ser perdoado. Às vezes a gente fala alguma coisa e depois Deus fica cobrando, como isso. Deus me cobrou isso, olha, você tem que fazer um acerto na igreja. Eu falei, amém. Então eu estou fazendo isso, sabe? São coisas assim, situações pequenas, às vezes coisinhas pequenas que vão crescendo. De repente eu vejo um pastor, não mais como um pastor mesmo, meu, mas alguém como distante, ou como ovelha, ele me considera como ovelha desgarrada, ou eu me considero desgarrado. Então que Deus abençoe a sua vida, que você honre esse ministério, honre essa igreja, honre o pastor e a família dele também, porque a Andréia não é pastora, mas ela é apoio, é o sustento para a vida dele, porque eu sei que quando Deus chama o pastor, ele chama a esposa também. É importante isso, para que ele tenha sustento. Sabe por quê? Porque ele vai para casa, eu faço com a minha esposa, depois eu pergunto, bem, como é que você é? Bem, amém? Bem, depois de 42 anos de casado, é bem ainda, querida, né? Como é que você acha? O que você pensa? Aí ela expressa opinião, a gente, como homem, avaliza bem, né? Isso é bênção para a nossa vida, ter uma esposa assim, do lado, companheira, ajudadora mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pela tua vida agora. Quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos e agradeça a Deus por esse momento, por esse dia muito especial. É o momento que você tem. Se houver alguma desavença, algum ajuste a ser feito, nessa noite mesmo, chega no pastor Alípio e bate um papinho com ele aí, ele vai entender, ele vai te perdoar, com certeza. Pai amado, esse é um rebanho do Senhor. É um rebanho mesmo que o Senhor conquistou, que o Senhor mesmo trouxe para este aprisco, ó Pai, e usou a vida do teu servo. Obrigado pela vida de todos quantos estão aqui conosco, de todas essas vidas, ó Pai, que aqui vieram, Pai, nessa comemoração, Pai, nessa celebração, para honrar o teu nome também e saudar a vida do teu servo, Pai. Muito obrigado por essas vidas, que a bênção seja sobre todos os lares aqui representados, que cada um possa experimentar do Senhor o bom e o melhor, Pai. Obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Eu convido a igreja ainda a ficar de cabeça curvada, em nome de Jesus, orando, intercedendo, porque esse é um momento, como nós dissemos no começo, é o momento da sua decisão. E eu quero te desafiar a você fazer uma oração, entregar seu coração a Jesus, experimentar uma mudança de vida. O que Deus quer é a tua vida, para Ele transformar e dar certeza de salvação, certeza de vida eterna. Esse é o teu momento. Se ouvires a voz e você está ouvindo, abre o teu coração. E eu quero fazer uma oração aqui. Se você tem desejo de entregar a sua vida a Jesus, eu não sei como fazer, eu quero fazer uma oração aqui. E você aí no seu lugar, silenciosamente, vai repetir comigo essa oração. Silenciosamente. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo e ter essa mudança de vida, diga assim: Senhor Jesus,
Eu preciso do Senhor. E nesse momento, eu abro a porta do meu coração e convido o Senhor. Entra na minha vida e perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração com o sangue de Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu me aceitas como eu sou e como eu estou. Em nome de Jesus. Amém. A igreja orando. Eu quero abençoar a tua vida. Você que fez essa oração, em nome de Jesus, levanta a sua mão. Nós queremos te abençoar. Queremos orar pela tua vida. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Amém, amém. Se alguém mais fez essa oração, levante a mão, não tenha vergonha. Deus abençoe pela sua mãozinha. Deus abençoe. Eu te agradeço, Senhor. Que Tu me aceitas. Que Tu me aceitas como eu sou. Como eu sou. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu confesso. Que Jesus Cristo veio a este mundo. E morreu por mim. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E é vivo. E a partir de hoje mora no meu coração como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós impomos nossas mãos agora para Deus, em nome de Jesus, repreender toda artimanha, todo o laço do mal, toda a armação do inimigo, que saiam dessas vidas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador, nós repreendemos aquele que tem destruído essas vidas e declaramos agora diante do Senhor que essas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Pai, da vida, escreve esse nome no livro da vida, da vida vitoriosa, da vida abençoada, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O povo de Deus diz? Amém. Amém. Eu quero convidar ele a sentar mais um minutinho. Eu quero ficar com um casal que vai apresentar o tempo. Eu depois, eu não sei, pastor Alívio, senhor, nós temos aqui o Arthur e a Isadora, que é a menina que está aqui. Os papais, a mamãe é Edneia e o papai é Eduardo. Amém, igreja? Amém. Eles querem apresentar, né, entregar a vida dessas crianças no altar do Senhor. E para a igreja, para nós é um privilégio. Gente, enquanto muitos aí, filhos estão sendo entregues aí para o mundo criar, essas crianças estão sendo colocadas no altar do Senhor para receberem a bênção do Senhor, receberem orientação do Senhor para assim crescerem no temor dele e serem abençoados e terem uma vida frutífera. Amém. Eu quero, será que o neném vem no meu colo, né? O Arthur. Nós ganhamos um netinho fazem 2 semanas, né, bem? 2 semanas. Só segurando no colo, ele nem os olhinhos abriu ainda. E para nós é um privilégio, uma vez podemos segurar a vida do Arthur aqui e também da menina. Eu quero orar, quero que você curva a sua cabeça. Feche os olhos, nós vamos orar pela Edneia também, pelo Eduardo. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do teu altar, ó Pai, orando pela vida do Arthur, ó Pai, pela vida da menina também. Pai, muito obrigado porque de uma forma especial o Senhor tem trazido essa família no teu altar, ó Pai, e nós agradecemos também pela vida, Senhor Deus, da Edneia, do Eduardo, os papais, ó Pai, que se preocuparam em consagrar essas crianças no teu altar. Pai, que eles recebam do Senhor saúde, que recebam do Senhor vida, ó Pai, possam crescer no temor e tremor do Senhor. Para isso, Deus, dá paz, dá orientação aos papais, Senhor Deus, que sejam instrumentos do Senhor para instruir essas crianças nos teus caminhos, ó Pai, para que possam ver os filhos crescerem também, ó Pai, como homens, ó Pai, e como mulheres do Senhor, ó Pai. Nós consagramos essas crianças também no teu altar para serem missionários do Senhor, ó Pai. Pai, para isso, usa os teus servos, usa os papais, ó Pai, e usa a tua casa, a tua igreja também para ajudá-los a crescerem no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esse momento de alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe papai e mamãe. Está aí a igreja, porta aberta, coração, braço. O pastor desse, ó,
Tem mais é que louvar o Senhor. É joia, viu? Deus abençoe. Pastor Alípio, você com a palavra. Os irmãos me perdoam, amém? Estou perdoado, né? Obrigado. Marcelo, por favor. Pastor Oduvaldo chegou há pouco, mas a gente percebe como Deus usa a vida desse homem, né? E o primeiro aperto de mão que eu dei nesse homem, eu disse, é um homem de Deus, né? Pastor, desculpe a singeleza, a simplicidade, a nossa homenagem à sua vida, né? Mas a igreja também quer te homenagear com um presente, com uma lembrança, mas mais do que isso, nós queremos abrir espaço para o Senhor e sua família estar conosco, se Deus colocar isso no seu coração, nos abençoando e sendo abençoado por essa igreja. Pode e Marcelo, pode abrir, pastor. Muito durex aqui, viu? Quem embrulhou foi essa moça aqui, ó. Nossa, muito durex. Ó, obrigado, viu, por essa demonstração de amor e por esse livro aqui. Eu tenho bastante livros, mas esse com certeza, depois eu não sei se foi feita uma dedicatória, mas eu queria. Foi feito? Não, depois você me faz uma dedicatória também, para a gente ter essa lembrança aqui também, viu? Que Deus abençoe. Obrigado por essa homenagem também. Eu me sinto da casa já, viu? Amém? Marcelo tem atuado aqui nessa igreja há muito tempo, né? Ele tem sido o nosso pastor também. Muitas vezes, muitas pessoas têm encontrado no Marcelo um grande amigo, mas um grande pastor. Ele tem pastoreado de verdade. Porque pastor não é título, pastor é dom. É dom. E o Marcelo, sem o título, por muitas vezes pastoreou muitas vidas aqui. Quem concorda diz amém aí. Olha só. Então, Marcelo, receba a homenagem da sua igreja também. Você é uma bênção na minha vida e na vida dessa igreja, tá bom? Boa noite, igreja. Eu cheguei da minha nova missão, que é da Igreja Batista Central de São Vicente, e é um grande desafio. Hoje foi meu primeiro dia lá, e sinceramente eu falei, Senhor. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é: esforça-te e tem bom ânimo. Para todos nós, esse é o nosso desafio como crentes, servir ao Senhor com alegria. Muito obrigado por tudo, pela ajuda, pela oração, enfim. Deus tem sido fiel em nossas vidas e isso, nós conversávamos de manhã sobre isso, que tudo isso que temos feito, que o pastor tem feito, nós olhamos para o ministério do pastor e quando olhamos para trás, podemos ver as sementes que se tornaram árvores e árvores que dão frutos nessa noite. Então, pastor, Deus abençoe sua vida e muito obrigado. Obrigado, igreja, vocês são fantásticos. Obrigado. Para encerrar, duas palavras rápidas. A primeira é que vocês são muito exagerados. Eu não merecia nada disso, mas fiquei muito feliz, chorei demais. Preciso ficar uns 2 anos sem chorar para recuperar as lágrimas que rolaram nessa noite, né? Uma coisa somente eu queria dizer, né, que a gente fez a filmagem para o pastor, né, aqui é o grande pastor. Se você diz que somos exagerados, olha, vai assistir todo o vídeo. No vídeo tem 1h10. Aqui somente assistiu uma pequena parte, né? E amanhã a gente vai botar no site, né? Para que todo mundo também possa assistir as milagres que realmente você fez na vida da gente. Tá bom? Amém. Amém. Foi Jesus, né? Vamos orar. Obrigado, Rubem. Deus abençoe sua vida. Deve ter sido um trabalhão. Muito obrigado mesmo. Homenagem para não esquecer nunca mais. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça um pouquinho. Vamos falar com o Senhor, pedir para Ele, para que a nossa semana seja diferente, abençoada, que Ele cuide de cada um de nós. Senhor, muito obrigado pela alegria que temos de Te adorar, da Tua igreja aqui reunida. Muito obrigado pelas vidas que se entregaram a Ti essa noite. Cuida desses, Pai. Que lindo ver as pessoas entregando as suas vidas a Ti no dia do pastor, o dia que falamos mais de homenagens,
do que do Senhor, mas que a tua palavra que entrou nesses corações faça o efeito que ela tem feito na vida de muitos, Pai. Te pedimos também por uma semana abençoada para cada um que está aqui, por uma semana cheia de paz, tranquilidade, que teu Espírito esteja conosco e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. Que Deus te abençoe. Eu, Marcelo e o pastor Duvaldo estaremos lá fora para te dar um abraço.